Nós interrompemos a programação aqui, o nosso programa, para poder atualizar a informação. O Palácio do Planalto acabou de anunciar, sim, o nome dos dois ministros, novos ministros da Esplanada dos Ministérios. Em uma nota à imprensa, o Palácio do Planalto diz: presidente Lula convida Silvio Costa Filho para o Ministério dos Portos e André Fufuca para o Ministério do Esporte. Está aí, portanto, a nota divulgada agora pelo Palácio do Planalto. Portanto, o presidente Lula estava desde cedo, às 5 horas da tarde, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República em Brasília. Ele fez o convite aos deputados, tanto Silvio Costa Filho, do União de Pernambuco, e também do André Fufuca, do PP do Maranhão, para poder conversar no Palácio da Alvorada, junto também com alguns ministros lá. O ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e também do ministro Rui Costa, da Casa Civil. Portanto, está aí o que tanto a gente estava comentando aqui ao longo da semana, essa mini reforma ministerial do governo Lula, acrescentando aí, somando ao governo partidos do Centrão, o PP e também os Republicanos. Eu falei Republicanos de Pernambuco. Vamos aqui à nossa análise com os nossos debatedores de hoje. Clarissa, finalmente saiu. Finalmente, né, gente? Porque, nossa, foi uma dor de cabeça, mas o anúncio extremamente enxuto, só com os nomes dos ministros e confirmando as suas posições. Importantíssimo a gente entender agora o que vai acontecer em segundo, terceiro escalão e estruturas associadas a esses ministérios, né? Por exemplo, tinha até choradeira dentro do PSB para que o ministério a ser entregue a Márcio França mudasse de nome, para que não fosse micro e pequena empresa, porque parecia muito pequeno. Mas não, está vindo micro e pequena empresa, pelo menos aqui na nota que chegou para a gente. Também a gente não conseguiu entender ainda outros órgãos associados a essa reforma. Está circulando agora no fim da tarde, estava pelo menos até o último telefonema que eu dei antes da gente entrar no ar, que talvez a Funasa, que estava sendo prometida aos republicanos, ficaria fora da reforma nesse estágio. Caixa Econômica Federal também, estava ali toda aquela polêmica. Como ficariam as vice-presidências, distribuição de cargos no segundo e terceiro escalão da Caixa? A Caixa vai mesmo ser entregue ao PP agora? Tudo isso está muito nebuloso. Como seriam as secretarias a serem incorporadas ao Ministério do Esporte? É tudo isso que está em dúvida, porque a gente está ali tendo os anúncios da superfície. De qualquer forma, o que a gente pode entender do desenho que ficou depois de quase 2 meses de negociação? Está bem amarrado, muito provavelmente o esporte vai ser turbinado para que o PP esteja ali satisfeito com a estrutura que vai receber, é o que a gente deve imaginar, quem sabe com aquela Secretaria das Apostas Esportivas que estava sendo negociada em reservado. A tendência é que portos e aeroportos seja mais que suficiente para satisfazer o Republicanos nesse estágio. Já estava satisfeito o partido antes do anúncio de hoje. E no caso do PSB, fica aí evidente que Márcio França acabou sendo enquadrado. Ele estava chiando muito, brigando, esperneando, dizendo que queria um corte na carne do PT, quem sabe de outros partidos, se iria ou não para ele ciência e tecnologia, se essa era uma possibilidade ou não era. Teve muita choradeira ao ponto do time de Geraldo Alckmin ficar incomodado ali com essa situação. Então, aparentemente, Márcio França foi enquadrado, mas como o Pedro bem pontuou aqui pra gente antes, a ver o que vai acontecer na estrutura desse ministério aqui em São Paulo, Porto de Santos, Baixada Santista, área fundamental, super estratégica eleitoralmente para Márcio França. Vamos esperar para ver os detalhes dessa decisão, mas por enquanto acho que é por aí. Portanto, André Fufuca, do PP do Maranhão, no Ministério dos Esportes, e Silvio Costa Filho, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, no Ministério de Portos e Aeroportos. A nota do Palácio do Planalto ainda diz o seguinte, que a nomeação e a posse serão no retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da reunião do G20. E a nota também confirma que o ministro Márcio França assumirá a nova pasta das micro e pequenas empresas. Pedro? O Porto de Santos e a obra do túnel Santos-Guarujá, pelo jeito, vão ficar com os Republicanos. Não deu certo a estratégia do PSB de tentar mobilizar a esquerda, de tentar reunir apoio para desmembrar o Porto de Santos ou para tirar a obra e colocá-la sob o comando da Casa Civil. Isso reforça os Republicanos e, portanto, agora resta saber
qual e se vai haver algum papel do governador Tarcísio de Freitas na discussão sobre a escolha da nova autoridade portuária. O governador nega que vai participar de qualquer negociação, mas também não disse ainda se vai continuar no Republicanos. Essa é uma pergunta que nós vamos ter que começar a fazer a partir da semana que vem. Vinícius Poit. Gente, depois de tudo que a gente falou sobre esse tema aqui, sabe? É isso aí. Essa é a verdade. Nua e crua. Escancarada. E para quem... Poit mais a governabilidade, Poit mais o pragmatismo, Poit mais isso, mais aquilo. Gente, vocês aceitam que o país continue a ser governado assim? Que os ministros continuem a ser nomeados com esses critérios? Qual tem mais verba, porque precisa fazer política na base? Até quando? Até quando? A verdade dói, né? A verdade, às vezes, é aquela que a gente quer tampar o sol com a peneira. Mas é essa daí. Anota e me cobra depois. Porque nós vamos estar aqui no Arena CNN de olho, discutindo, dando opinião para quem pergunta, Poit, mas você está sendo parcial. Ué, mas eu estou aqui para ser parcial, eu estou aqui para dar minha opinião. É um absurdo. E o Pedro colocou bem. Quero ver o que vai acontecer com os portos. A gente está batendo firme nisso, nesse assunto, né, Pedro? Porque é um dos temas mais importantes. Foi incluído no PAC, né? É isso, né, Pedro? Entrou para dentro do PAC. A autoridade portuária, é a Santos Port Authority, até o nome em inglês. É ali que entra e sai a maioria das coisas do Brasil. Ali tem um projeto de expansão. Ali tem o projeto de ligação seca. E aí eu quero ver também a reação do governo do Estado de São Paulo. Se isso cair para os republicanos, que, como a Clarissa disse, se vai aderir à base, se não vai. Será que não sempre foi e está ali só dançando conforme a música? Então eu não tenho muito mais o que falar. Espero também as manifestações de quem defende mais diversidade, né? De qualquer fala do ex-presidente ou de qualquer outro político que estava na rua ali protestando. Eu quero ver os protestos com plaquinha elogiando e defendendo a Ana Moser. Eu vou esperar, tá? E se fizerem, eu noticio aqui também. Vamos ouvir a Luciana Lima, que está em Brasília. Luciana, depois de um bom tempo, finalmente a mini-reforma saiu. Enfim, né, Leandro? Então, mini mesmo, né? Porque não anunciou tudo que a gente estava esperando, né? Já também havia ali uma decisão do governo de não anunciar Caixa. Então, faltou Caixa, faltou Funasa, faltou saber o tamanho da pasta que o PSB vai ter, se vai ser pequena e média empresa, se vai ser micro e pequena empresa. Parece que o Planalto deve fazer uma correção agora no texto, pelo que falaram aqui, o que estão dizendo aqui nas linhas de transmissão, mas a impressão que eu tenho é que o PSB não se deu muito bem aí nessa reforma, não conseguiu emplacar seus pedidos, né? E havia também uma expectativa antes dessa reforma de que o vice-presidente Geraldo Alckmin até abrisse mão ali do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Havia essa expectativa por parte de Lula, uma coisa que não aconteceu, mas parece que o PSB não conseguiu aí deixar de diminuir de tamanho na esplanada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que esperar aqui esse detalhamento de como ficaram as pastas. Mas a impressão que eu tenho é que o PSB perdeu. Luciana, eu queria aproveitar aqui para trazer um bastidorzinho aqui a respeito do Geraldo Alckmin. Vocês sabem que, enquanto a gente estava acompanhando aí de perto todas essas negociações nos bastidores, teve muito melindre, acho que é a palavra certa, no entorno ali de Geraldo Alckmin, sobre as cobranças para que ele pudesse eventualmente entregar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin, pelo que me disseram, Alckmin, a gente até acompanhou isso lá atrás, ele nem fazia questão, de fato, de ser ministro, né? Esse foi um movimento que foi liderado ali até por alguns setores do Palácio do Planalto, com o entendimento de que era importante para fazer aquele aceno ao centro, que ele tivesse uma participação mais efetiva no governo, não ficasse ali só na condição de vice. E aí, ainda assim, quando começaram algumas cobranças de quem sabe ele poderia entregar o ministério, teve gente ali perto de Alckmin que disse, olha, mas espera aí, não tem gratidão aqui
aqui. Essa posição e sempre foi do Alckmin, essa cadeira e sempre foi do Alckmin, porque o Lula quis assim. Então, não é uma cadeira do PSB, embora o PSB tenha sido importantíssimo nessa equação, embora o partido tenha dado abrigo a Geraldo Alckmin para que ele pudesse aderir ao governo petista, estando num partido com o qual ele tivesse algum tipo de afinidade ideológica. Ainda assim, tem o entendimento em volta de Alckmin de que ele é sua própria pessoa, né? Ele tem um reconhecimento pelo PSB e toda a importância que o partido tem nesse processo, mas Alckmin, como é muito sabido ali, está no governo Lula por um desejo de Lula, não por uma negociação partidária. Eu recebi aqui agora uma mensagem por WhatsApp de um assessor muito próximo do Márcio França, que atua junto com ele há muitos anos, e fez algumas observações sobre o Porto de Santos. Ele disse aqui, olha, o Porto de Santos é estratégico para a segurança alimentar do país. Soja, milho, açúcar, café e mais de 90% dessas exportações brasileiras saem por Santos. Rebanho bovino da Europa e Ásia depende, por exemplo, do farelo de soja que sai de Santos. São 5 milhões de contêineres por ano. Sem dúvida, o Porto de Santos é a joia da coroa do Ministério de Portos e Aeroportos. E pelo que eu estava sondando aqui, não está 100%, está 90%, mas ainda não 100% batido o martelo se a autoridade portuária, essa atual formação da diretoria da autoridade portuária, ou seja, se o Anderson Pomini continua na presidência da autoridade portuária. Ele já está cuidando do projeto hoje da travessia Santos-Guarujá, já está fazendo a formatação, já está fazendo todo o projeto e teria que passar isso para o Republicanos. E essa foto que a gente acompanha aí no vídeo foi a foto tirada agora há pouco, em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República em Brasília. No meio aí o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e também do lado direito o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, que vai assumir o Ministério de Portos e Aeroportos. E do lado esquerdo a gente acompanha o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, que assume o Ministério do Esporte. Agora, Vinícius Leandro. Totti. Opa, primeiras damas, tá, Vinícius? Por favor, Pode ser? Luciana. Luciana Lima, por favor. Leandro, eu só queria fazer uma observação que quem está tirando foto com os novos ministros aí não é o presidente Lula, né? É o ministro de Relações Institucionais. Parece que é um desprestígio isso, né? O Lula não se dignar a tirar foto com os novos ministros dele. Os ministros estavam esperando por essa foto, Luciana. Foi ótimo você ter lembrado disso, Não é? Porque você sabe que na sexta-feira, uma pessoa muito envolvida nessas negociações me disse: olha, Clarissa, a gente acha que sai até terça-feira, pelo menos foi a última promessa que o Lula fez. Vai ter fotinho até terça. Era terça, depois passou para quarta. Mas eles estavam esperando essa foto, viu, Luciana? Não é? É bem curiosa essa observação que você fez, viu, Luciana? Vinícius? Olha, o Pedro trouxe os dados do Porto de Santos, né? E tem mais um dado que aí eu não tenho esses dados, porque como é que eu vou levantar os dados do crime organizado, o que sai, o que entra no Porto de Santos? Eu não tenho acesso a esses dados. Mas tem mais um dado desse Porto de Santos, que parte de todo o problema da criminalidade ali no litoral de São Paulo, no Guarujá, na Baixada Santista, tem ligação também com o problema de criminalidade visto no Porto Santos. Inúmeras operações da Polícia Federal de apreensão de droga, que sai e entra do país. Então, a importância ali do Porto, não só por ser a joia da coroa, da segurança alimentar e de tudo que sai e entra legal no país, tem uma importância de combate ao crime organizado que virou corporações internacionais, que também está ali. Como que será tocado isso a partir de agora? Entre todos os caras que estão ali de baixo, como que ficará a presidência do Porto Santos? E a gente bate no martelo aqui. Eu sei quem está lá, que é o Pomini, a gente já falou dele aqui. Advogado, sério, foi secretário de Justiça, trabalhou com um governo e com outro e está lá porque é técnico. Quem é que vai estar lá agora, né? Porque de político envolvido em corrupção, vocês podem jogar aí na internet. O Guarujá e a Baixada tá cheio. Vai dar a questão do Porto Santos para quem está ali? Novamente, me cobrem, porque eu vou falar aqui na CNN. Quem vai ser o presidente da autoridade portuária do Porto Santos? Se vai ficar o Pomini
que é um cara competente, ou se eles vão trocar. E se trocar, vamos ver qual que é o nome e aí me cobrem aqui, porque nós vamos falar. E tem uma outra pergunta, Poit. O Republicanos é um partido de direita no espectro ideológico e, como partido de direita, defende as privatizações. E o Republicanos, em tese, defende a privatização do Porto de Santos, que o Márcio França é contra, o governo Lula é contra. Será que esse debate vai ser reaberto agora? Será que existe um flanco aí para que se rediscuta a privatização do Porto de Santos, pelo modelo de PPI que seja? É uma pergunta que nós vamos responder nas próximas semanas. Eu acho que a gente vai depender muito de qual é o Republicanos que está assumindo, né, gente? Porque, como a gente falou, tem um pedaço do Republicanos que segue uma linha, tem um pedaço do Republicanos que segue outra. Acabei de receber aqui uma mensagem por zap do Marcos Pereira, presidente dos Republicanos, que está nos assistindo. Eu perguntei para ele, deputado, o governador Tarcísio de Freitas fica ou sai do Republicanos? Ele respondeu, por que ele iria sair? Iria para onde? É uma pergunta que nós vamos ter que fazer para o próprio governador a partir de amanhã. Fazendo já ligando a sua apuração aí, segundo fontes com quem eu conversei, a intenção do Tarcísio de Freitas, segundo fontes, que ele nega essa informação, mas aliados que estão ao redor dele, dizem que a intenção seria ir para o PL, mas depois das eleições de 2024. A minha apuração vai totalmente diferente. É bom isso. Que ele não tem o menor interesse em ir para o PL e que muito dele fazer essa declaração de que ele poderia sair é até em grande parte para firmar uma posição e dar uma satisfação para o seu eleitorado, né? Querendo ou não, Tarcísio de Freitas chegou ao Palácio dos Bandeirantes levado pela mão por Jair Bolsonaro. Então, é claro que para ele é muito complicado, muito delicado junto ao seu eleitor original, aquele eleitor que o levou até o Bandeirantes, o Palácio, explicar porque o seu partido está aderindo ao governo do Lula. Mas que, nesse momento, não haveria um movimento real, concreto, para que Tarcísio, de fato, deixasse o partido imediatamente. O que a gente sabe, tem muita gente de olho em Tarcísio de Freitas. Uma figura, por exemplo, que está ali rondando faz tempo e já está ali na antessala ali do governador, é o PSD de Gilberto Kassab. Olha, e um outro político do Republicanos, que não o Marcos Pereira, esse me pediu reserva, ele fez a seguinte pergunta. Olha, o PP tem 2 ministérios. Aqui, ó, o PSD tem 3 ministérios, o PP tem 1 ministério. O PL seria a única alternativa para o Tarcísio de Freitas. Mas aí ele teria que se aliar com os radicais. Se ele tem um projeto de poder para 2026, seria mais interessante continuar no campo da direita mais moderada. Então, o PL não seria exatamente uma alternativa. Lembrando que, recentemente, o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, fez um grande evento em São Paulo para anunciar sua filiação ao PP. Então, nós vamos ter que aguardar para ver qual vai ser a narrativa adotada agora pelo governador. Vai ser um capítulo interessante para poder a gente assistir dessa novela, né, Clarissa? Mas aí ele tem Gilberto Kassab para ajudá-lo a orientá-lo. Lá tem uma pessoa também que é mestre nesse tipo de jogo, é Gilberto Kassab. Ele sabe ser governo Dilma, sabe ser Tarcísio. Vou ter que fazer um break rapidinho agora. Daqui a pouco a gente volta com mais.